Sabe aquela ideia de que o Brasil é um país continental? Vamos levar isso um passo além. E se, na verdade, a gente não estivesse falando de um país, mas de 6? Essa é a provocação que vamos analisar agora. Um Brasil que é um verdadeiro mosaico de mundos naturais, cada um com sua própria história, seus desafios e, claro, seu futuro em jogo. Essa pergunta pode até parecer meio estranha, né? Mas ela vai direto ao coração do que faz o Brasil ser o que é. A resposta está escondida na geografia do país, mais especificamente nos seus biomas. São esses gigantescos ecossistemas que definem tudo, da paisagem até o modo de vida das pessoas. Olha só, quando a gente bate o olho nos números, a escala fica muito clara. A Amazônia sozinha é quase metade do país. É imensa. Mas o mais interessante desse gráfico é o que ele revela no resto do espaço. Os outros 5 mundos que dividem o território. Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Cada um deles um universo à parte. Então, que tal a gente fazer uma viagem bem rápida por esses 6 mundos? Pensa nisso como se fosse um trailer, sabe? Uma apresentação rápida da personalidade de cada um antes da gente mergulhar de cabeça em alguns deles. Começando pela gigante, claro, a Amazônia. Ela é muito mais do que a maior floresta do mundo. É uma fonte, assim, incomparável de biodiversidade e funciona como o grande ar-condicionado do continente, regulando o clima de boa parte da América do Sul. Depois, a gente tem o Cerrado. E aqui um aviso: não se deixe enganar pela aparência de savana. O Cerrado é, na verdade, a grande caixa d'água do Brasil. É daqui que nascem os rios que abastecem uma parte enorme do país. É um verdadeiro coração hídrico. Agora, vamos conhecer a Caatinga, um bioma que, olha só existe no Brasil, é exclusivo nosso. Aqui, a vida não apenas sobrevive à seca, ela prospera de um jeito único. É um exemplo fascinante de adaptação e de resiliência. A Mata Atlântica é o bioma dos contrastes. Pensa numa floresta com a biodiversidade explosiva, que hoje sobrevive ali espremida entre as maiores metrópoles do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Lá no extremo sul, a gente encontra o Pampa. É um mar de campos abertos que não só moldou a economia baseada na pecuária, mas também forjou a identidade cultural do gaúcho. E para fechar nosso tour rápido, o Pantanal. Uma planície imensa que pulsa no ritmo das águas, das cheias e das secas. Um verdadeiro santuário de vida selvagem que atrai olhares do mundo todo. Certo, agora que a gente já deu uma olhada em todos, vamos focar no Cerrado. Ele é muitas vezes visto como secundário, ofuscado pela Amazônia. Mas vamos entender por que ele é, na verdade, um dos pilares ecológicos e econômicos do Brasil. O berço das águas. Essa frase, ela diz absolutamente tudo. É no Cerrado que nascem as grandes bacias hidrográficas do Brasil. A segurança hídrica de milhões e milhões de pessoas começa exatamente aqui, nesse bioma. E o ponto crucial é que esses 4 eixos estão totalmente interligados, amarrados um no outro. A água que nasce aqui, no eixo hidrológico, é a mesma que abastece as hidrelétricas do eixo energético e também irriga as gigantescas plantações do eixo econômico. Ou seja, destruir a biodiversidade, o eixo ecológico, é comprometer o sistema inteiro. É uma dependência absoluta. E é aqui que o sinal de alerta acende. E acende forte. Mais de 50% do cerrado original já desapareceu. Isso não é só um número numa estatística, gente. É uma ameaça direta, real, ao sistema hídrico, energético e econômico que sustenta o país. Agora vamos para a Amazônia, mas a gente não vai olhar para ela apenas como uma floresta. Vamos enxergá-la como um território estratégico, um verdadeiro tabuleiro de xadrez que foi moldado por séculos de ambição e de muito conflito. A luta pela Amazônia não é de hoje, não. Começou lá com as disputas coloniais entre Portugal e Espanha, explodiu com a febre da borracha, virou questão de segurança nacional na Guerra Fria e hoje está bem no centro do debate global sobre clima e soberania. A disputa, na verdade, nunca parou. Ela só muda de cara. E hoje, essa disputa continua, talvez mais acirrada do que nunca. De um lado, a gente vê o avanço do agronegócio e do garimpo ilegal. Do outro, a resistência dos povos indígenas e a luta pela terra. A Amazônia segue sendo esse gigante sob uma pressão imensa. Bom, agora a gente sai da floresta e vai direto para o sertão. A nossa análise foca no Nordeste, uma terra de contrastes poderosos, marcada pela luta histórica contra a seca, mas que tem um futuro que parece, olha, muito brilhante no horizonte.
Essa imagem aqui captura perfeitamente a alma do Nordeste. A história, que foi muito marcada pela seca e pela desigualdade, está sendo reescrita agora por um futuro de inovação. Hoje, a região é líder em energias renováveis, é um polo de turismo e tem projetos de agricultura de ponta. A nossa viagem termina no Centro-Oeste, onde a gente vai contar a história de uma transformação impressionante. Como uma região que antes era praticamente isolada, se tornou o grande motor da economia brasileira. Essa revolução teve dois grandes marcos. Primeiro, a construção de Brasília, que rasgou o isolamento da região com estradas e infraestrutura. Depois, veio a ciência. Foi a tecnologia da Embrapa que conseguiu destravar o potencial do Cerrado, transformando o que era considerado terra pobre em terra super fértil. E a palavra que define tudo isso é agronegócio. Mas não é só agricultura, é a união poderosa entre ciência, investimento pesado e terra. Foi essa fórmula que causou uma ascensão meteórica, redesenhando completamente a economia do Brasil. O impacto dessa transformação é global. O Centro-Oeste deixou de ser uma fronteira isolada para se tornar um motor que coloca o Brasil como um dos maiores players do agronegócio mundial. É um fato. E essa frase amarra toda a nossa história. Amazônia, Cerrado, Nordeste, Pampa, nenhum desses mundos existe de forma isolada. Eles são peças de um quebra-cabeça gigantesco e complexo, e é da relação entre eles que o futuro do Brasil está sendo construído, agora mesmo. E a gente sai desta jornada com a grande questão para o futuro. Como é que o Brasil pode equilibrar esses 6 mundos? Como usar a ambição econômica para prosperar, mas sem destruir a riqueza natural que, no fim das contas, é a base de tudo? A resposta a essa pergunta vai definir o Brasil das próximas décadas.